Então, oficialmente e gravadamente, bom dia a todos, né? Nossa aula está sendo gravada. Eu gostaria que alguns de vocês testassem o áudio para mim, porque está uma zoada estranha aqui. Alguém liga o microfone e testa o áudio para mim, por favor? Pessoal, alguém poderia fazer isso? Alguém? Graziela, você podia fazer isso? Testar o áudio para mim? Pode ser? Bom dia, Bruno. Bom dia, bom dia. Pronto, tá tudo certinho, porque tá uma zoada aqui, parece que tem uma cigarra o tempo todinho. Aí eu queria que alguém testasse o áudio para até cessar essa zoada, né? Bom dia, Bruno. Bom dia, Giane. Bom dia, bom dia. Bom, pessoal, hoje a gente vai dar continuidade, né, aos nossos conteúdos. E, se eu não me engano, estão faltando 2 capítulos, né? E são 2 capítulos curtinhos, como eu disse a vocês. Dá para a gente vencer esses 2 capítulos hoje. Eu acredito que semana que vem ainda temos aula, né? Isso, temos aula essa semana que vem, porque a nossa semana de prova parece que é a semana 11, não é isso? Eu estou errado? Confirmem aí. Não é isso? Não é, pessoal? Ovo. É ou não é, pessoal? Eu não sei, Bruno. Mas não foi passado a vocês o calendário, não? Foi passado, não? Ainda não foi passado? Hein, pessoal? Não. Né? Então, acho que ainda vai ser passado para vocês o calendário. A gente vai ter, se eu não me engano, essa semana e a próxima de aula ainda. Então, acredito que essa semana a gente finaliza e as próximas aulas a gente vai fazendo revisão. Uma coisa que eu queria dizer a vocês é que o nosso assunto, né, que a gente vai trabalhar a nossa última avaliação, porque vai ser a AV2, que vai contar como a pontuação da AV2, né? Serão os assuntos que nós trabalhamos na AV1, juntamente com esses que a gente está fazendo para a AV2, certo? Mas ele pode até combinar aqui, pegar apenas os capítulos que trabalham leis de Newton, pode fazer assim, até para poder dar uma resumida a mais. Deixa eu dar fazer aqui o compartilhamento de tela, né? Vamos compartilhar a tela inteira aqui, até para que eu possa explicar a vocês qual é a minha proposta, né? Bom, a minha proposta para a gente trabalhar essa nossa próxima avaliação, que é a nossa AV2, seria em trabalhar apenas os capítulos que envolvem a parte de leis de Newton e força, certo? Então, quais seriam esses capítulos? Vamos lá, deixa eu só abrir aqui. Então, seriam... Deixa eu pegar aqui... Nono ano... Acho que tem um livro de vocês aqui. Pronto. Nós temos aqui, pessoal, se vocês estão vendo, 14 e o 15, 16, que trabalha a lei de Newton, mas também a gente pegaria o capítulo 13. Então, a minha proposta, né, é a gente trabalhar justamente com esses capítulos, né, 13, 14, 15 e 16. Então, deixa eu apenas abrir aqui nono ano. E se ele abre aqui, que está um pouquinho devagar. Isso. Físico. Então, a gente pegaria aqui, ó, são os livros 3 e 4, né? Nesses livros 3 e 4, a gente pegaria o capítulo 13, que é a parte de leis de Newton, e a gente seguiria com 14, 15 e 16. Então, 13, 14, 15 e 16. Esses 4 capítulos a gente trabalharia justamente para a nossa AV2. Ok? Combinado assim, pessoal? Pode ser dessa maneira? Tranquilo? Sim ou não? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Tranquilo, Bruno. Beleza, beleza. Vamos lá, deixa eu só ver uma coisa aqui que realmente não está dando certo. Vamos lá. Agora
assim. Certinho. Ô, Maria Fernanda, você poderia dar uma ajuda aqui, pode ser? Poderia contar com você? Acho que pode, é o que, Bruno? Eu queria que você desse uma olhadinha assim durante a aula e no final, né, me passasse quem faltou, pode ser? Só para você marcar assim, no final você me passa. Pode ser isso? Só para Assim, conferir. eu não. É porque às vezes eu esqueço algumas pessoas. Aí Não, tudo possa bem ser que eu então. não. Tudo bem, eu vou fazendo uma conferênciazinha aqui, não tem problema não. Beleza, Luiz Eduardo, sem problema. A gente já está iniciando, certo? Sem problema nenhum. Mas tente ver aí, né? No final da aula eu pego contigo, ok? A gente vê com calma. Tranquilo? Problema não. Aí, vamos lá. Então, dando continuidade, né, vamos iniciar o assunto de hoje. O nosso assunto é a parte de... É continuando o Leis de Newton, mas a gente vai pegar, né? Deixa eu começar aqui. A partir do capítulo 15, que é a força de atrito. No 16, a gente tem duas coisas, que é o plano inclinado, e se der tempo a gente vê também a parte dos elevadores, mas eu acredito que não vai cobrar tanto essa parte de elevadores, eu não sei, eu vou ver ainda, né? Mas apenas o básico, não sei se eu vou comprar. Essa parte dos elevadores, né? Ele trabalha justamente a minha segunda lei de Newton, então não tem nada de tão diferente. Não vai ser nada tão estrambólico assim, dá para a gente resolver. Ok? Então, galera, hoje a gente vai ver a parte, inicialmente, de força de atrito. Está todo mundo visualizando aqui a apresentação? Todo mundo consegue ver? Eu não. Sim. Beleza. Então, como é que funciona a força de atrito, pessoal? A força de atrito, ela é uma força de arraste. Aqui acabou que eu não coloquei. Vou colocar umas animações aqui. Vamos lá. São esses dois aqui. Esse aqui. E esse daqui. Deixa eu ver se é isso mesmo. Vamos lá. Então, pessoal, hoje a gente vai trabalhar a parte da força de atrito, que é um tipo de força, né? E essa força de atrito, como eu estava falando, é uma força de arraste. Então, como é que funciona a sua força de atrito? Ela sempre vai funcionar contrário ao meu movimento. Então, imagine o seguinte, imagine que eu tenho uma força aqui, nós chamamos de força motriz, a força que está empurrando o movimento, está vendo aqui? Só que a força de atrito vai ser sempre contrária ao movimento ou a um possível movimento. Sempre dessa maneira. Então, ó, a força, eu estou com o corpo aqui inicialmente parado, aplico uma força, a possibilidade do movimento, vamos botar aqui, ó, o movimento, a possibilidade dele é para a direita, é assim, porém, o atrito ele sempre vai agir contrário a esse possível movimento, ou seja, para a esquerda. Entenderam aí, pessoal? Todo mundo entendeu? Sim. Aí o que é que acontece? Esse atrito, ele depende, ó, tá aqui um zoom, né, na superfície. O atrito ele vai depender sempre da superfície de contato. Então, se a superfície que o seu bloco está é carrasquenta, é rugosa, esse atrito, esse impedimento vai ser cada vez maior. Se por acaso for uma superfície mais lisa, quanto mais lisa a superfície, menor o seu atrito. Então, o atrito vai depender especificamente da superfície de contato. Se a superfície é lisa, o atrito é bem pequeno. Se a superfície é rugosa, carrasquenta, que nem a superfície de um asfalto, imagine você colocar, sei lá, um guarda-roupa no asfalto aí da rua e tentar empurrar ele. Você vai ter que fazer uma força enorme, sem falar que você acaba com o fundo do guarda-roupa todo empurrando ele ali, né? Isso acontece por quê? Porque a superfície do asfalto é totalmente irregular, altamente rugosa. Então, você vai ter um atrito extremamente grande, ok? Como é que a gente calcula o valor dessa força de atrito? Calculamos sempre a força de atrito, como vocês estão vendo aqui, ó, FAT, representa a força de atrito, pelo produto da força normal, vezes esse rapazinho, que nós chamamos ele de coeficiente de atrito.
Cada superfície tem o seu coeficiente de atrito específico, né? Deixa eu ver se aparece aqui. Certo. Então, esse cara aqui, ó, esse Mzinho com a perninha maior, é o nosso coeficiente de atrito. Então, a força de atrito depende da força normal, que também é uma força de contato, mas também depende do meu coeficiente de atrito, esse Mzinho aí, certo? Dependendo da superfície, eu terei sempre o coeficiente de atrito diferente. Então, se a superfície ela é muito rugosa, muito carrasquenta, o coeficiente de atrito ele vai ser bem grande. Agora, se a superfície é mais lisinha, né, uma superfície mais regular, então esse coeficiente de atrito tende a diminuir. Ok? Entendido aí, pessoal? O que é que vocês têm que tomar cuidado? Teremos aqui sempre dois tipos de atrito. E o que é que vai depender esse atrito? Vai depender da situação. Então, vamos lá. O primeiro atrito é o atrito estático. Quem seria esse atrito estático? É a força de atrito necessária, né, para manter esse cara em repouso. É o limite, a força limite que mantém esse cara em repouso. O cinético é aquele atrito que vai acontecer depois que o corpo vai estar em movimento. E é interessante que cada, né, atrito tem um coeficiente diferente. O atrito estático vai ter o coeficiente estático, e o atrito dinâmico ou cinético vai ter um coeficiente dinâmico ou cinético. Ah, professor, mas é diferente o cálculo? Não. A força de atrito estático vai ser a normal vezes o coeficiente estático. O atrito dinâmico vai ser a normal vezes o coeficiente dinâmico. Como é que ficaria isso na prática? Vamos lá. Vamos pegar um exemplo. Imagine que você calculou as duas forças de atrito no corpo. O atrito estático, ó, você calculou, deu 30, através dessa equação normal vezes o coeficiente estático. Calculou, deu 30. E calculou o dinâmico e deu 25. Uma coisa interessante, pessoal, é que o atrito dinâmico sempre vai ser menor do que o estático. Ok? Sempre ele vai ser menor. Aí, vamos lá. Essa é a situação. Um bloco sob a ação de uma força F, né? E eu calculei as duas forças de atrito, a estática e a dinâmica. A questão é, dependendo do valor de F, o corpo pode entrar em movimento ou não. Como vai acontecer isso? Vamos lá. Então, vamos supor o nosso primeiro exemplo, em que F vale 10. Se F vale 10 newtons, observe que 10 não ultrapassa o limite para manter o repouso, que é o meu atrito estático. Observe que o limite para esse exemplo é de quanto? 30. Então, 10 não ultrapassa esse limite. Então, o limite é como se fosse uma referência. Até chegar nele, a minha força de atrito responde com valor igual, com o objetivo de manter o repouso. Então, ó, se eu calculei o atrito estático, ele deu 30, porém a força que eu estou aplicando é de 10, eu não ultrapasso o limite, então o atrito também responde com 10. Se eu aplico uma força de 20, ainda estou abaixo do limite, ó, que é 30. Então, o atrito responde com o mesmo valor, que é 20. Se eu aplico 30, estou ali no limite, então meu corpo ainda resiste ao movimento, então o atrito responde com 30. A partir do momento que eu ultrapasso o meu limite do atrito estático, que é o meu valor de 30, então deixo de ter o atrito estático e passo a ter o atrito dinâmico, que aqui no caso de quanto? 25. Por quê? Ultrapassando o atrito estático, o corpo vai deixar de estar em repouso e agora começa a estar em movimento. Então, se eu aplicar, por exemplo, 40 newtons, eu ultrapasso o meu limite para manter o repouso e esse cara começa a entrar em movimento. Então, ó, quando eu estou com uma força sendo aplicada sobre o corpo de valor menor do meu limite, menor ou igual, nessas três situações iniciais, o cara ainda está, ó, esse corpo ainda está em repouso. Certo? Ele ainda está em repouso. A partir do momento que eu ultrapasso essa situação, eu poderia até dizer que nessa situação aqui, ó, eu posso ter, nessa terceira situação, poderia ter o repouso ou um movimento retilíneo
e uniforme. Porque lembre-se que no movimento retilíneo uniforme, que é o movimento em linha reta com velocidade constante, a velocidade ela permanece constante, né? Então poderia até, né, estar no limiar disso aqui acontecer, o limite. Mas, né, vamos facilitar a nossa vida, vamos trabalhar aqui simplesmente com repouso, certo? A partir do momento que esse cara entra em movimento, entrei em movimento, deixa de ter o atrito estático, passa a ter o atrito dinâmico ou cinético. Então, nessa situação aqui, ó, eu estarei necessariamente em movimento. Ok? E lembrando sempre, o coeficiente dinâmico ele é sempre menor do que o estático. Por quê? Porque se vocês fizerem no dia a dia de vocês, né, tentarem colocar um guarda-roupa ou então um rack, né, em movimento, você faz muito mais força para colocar ele em movimento. Mas depois que ele já está em movimento, você pode até observar que a força que você aplica é um pouco menor. Por quê? Porque o atrito de repouso é maior do que o atrito de movimento. Do mesmo jeito aqui, ó, a força de atrito, né, de repouso também vai ser maior do que a força de atrito de movimento. Entenderam aí, pessoal? Entenderam? Sim. Então, toda vez que a gente for trabalhar a força de atrito, eu vou ter que fazer essa verificação. Ultrapasso ou não o meu limite do repouso? Ou seja, eu ultrapasso ou não o meu atrito estático? Se eu não ultrapasso, o cara se mantém em repouso. Se eu ultrapasso, então eu já tenho um atrito de movimento. Esse atrito estático, notem que ele tem um valor variável, tá vendo? Então a força de atrito vai responder com o mesmo valor até atingir o meu limite, que é os 30. Então, quando você calcula os 30, ele serve, olha, calculei a força de atrito estático, aqui é a minha referência. Até eu atingir minha referência, o atrito responde com um valor igual até a referência. Ultrapassa a referência, deixo de ter o estático e vou ter o dinâmico, ou cinético. Beleza? Vamos para a questão? Pode ser? Pode ser, pessoal? Vamos lá? Ovo. Vamos tirar print, alguém vai tirar Pode print. ser, Bruno. Vamos tirar print aí, posso passar, como é? Vamos lá? Pode Vamos lá, passar. passar. Essa é a nossa questão, olha aí. Ele fala assim, ó. A figura a seguir mostra um gráfico da intensidade da força de atrito que um plano horizontal exerce sobre um corpo em relação à intensidade da força externa. Então, aqui, ó, notem que esse atrito que vai variando é o atrito estático, né? E quando ele permanece constante, eu tenho o cinético. Então, ó, esse 100 seria o meu limite, tá vendo aqui, ó? Quando a gente ultrapassa o 100, note que a força de atrito cai. Então, posso até afirmar que essa força de atrito, esse de cima, seria a força de atrito estática. Então, note que o atrito vai variar sempre, né? De forma igual. Aqui a força aplicada, ó. Tá vendo? Então, a força aplicada entra no meu limite. E aqui seria, né, a minha força de atrito cinética. Por que eu sei que é cinética? Porque ela permanece constante. A estática ela vai aumentando à medida que a força vai aumentando. Atingir o limite, que é o meu atrito estático, ultrapassando, eu passo a ter o cinético, ou dinâmico, né? Ele tem esses dois nomes. Tá aqui. Então, atrito cinético e dinâmico vale 80. Bom, a questão quer saber o seguinte, ó. O coeficiente de atrito estático entre o corpo e o plano é igual a 0,4. Então, ele fala aqui, deixa eu pegar logo o inicial, né? Ele diz que a figura mostra o gráfico da intensidade da força de atrito em um plano horizontal, né, e exerce sobre... Ele exerce, né,
plano horizontal exerce sobre o corpo em relação à intensidade da força externa aplicada horizontalmente para arrastar esse corpo. Suposto inicialmente em repouso sobre um plano horizontal. Ele quer saber o seguinte: sendo o coeficiente de atrito estático entre o plano e o corpo igual a 0,4, e quer que você diga o que é verdadeiro e falso. A primeira afirmativa que ele fala é o seguinte: a força de atrito estático máxima que o plano faz sobre o corpo é de 80 newtons. Certo ou errado? E aí? O atrito estático máximo é 80 newtons, pessoal? Certo ou errado? Falso, né, professor? É falso. O estático máximo é 100. Aqui está falso. Ele fala, o peso do corpo é de 100 newtons. Como é que eu descubro isso? Eu vou aqui, primeiramente, se esse cara está apoiado numa superfície horizontal, vamos lá, ele está aqui nessa sua superfície horizontal, eu tenho uma força F sendo aplicada, existe um atrito, uma força de atrito, aqui, desse jeito. Aqui eu tenho a minha força normal e para baixo eu tenho a minha força peso. Notem que aqui, na vertical, a gente viu que a normal e a peso têm valores iguais, porque eu não tenho movimento na vertical. Então, posso dizer que a peso vai ser igual à força normal. Então, para descobrir o valor da força peso, basta descobrir o valor da força normal. E como é que eu vou descobrir? Através da equação da força de atrito. Então, ele tem aqui o coeficiente estático. Eu posso dizer que a força de atrito estática, vai ser a normal vezes o meu coeficiente estático. E aqui eu aplico. Bom, vamos lá, vamos ver como é que fica. A força de atrito estática, a gente já viu aqui que é 100, igual a normal, vamos descobrir, e o meu coeficiente estático está aqui, 0,4. Então, vamos colocar aqui, 0,4. Galera, quem está multiplicando, eu vou passar dividindo. Deixa eu apagar aqui para fazer mais bonito. Quem está multiplicando vai passar dividindo. Vai ficar 100 dividido por 0,4. Isso vai ser a minha normal. Pessoal, quanto é que dá a normal? Posso fazer aquele esquema, de dar a vírgula casa em cima e embaixo. Aqui vai ficar 1000 dividido por 4. Eu dando uma casa em cima e embaixo, Até coisinhando, dando uma casa em cima e outra embaixo. Então, acrescento 0, vai ficar 1000 dividido por 4. Quanto é que dá isso? E aí, povo? 1000 dividido por 4? Pessoal, 250. Então, aqui, eu vou ter 250 newtons. Como normal é igual a peso, então, se normal é 250, o peso também vai ser 250 newtons. Certo ou errado aí, pessoal? Verdadeiro ou falso? Falso, né, professor? Tá falso. Ok. Depois, na última aqui, ele diz o seguinte: o coeficiente de atrito dinâmico, olha só, ele quer saber o dinâmico, é 0,32. Aí você me diz, mas professor, como é que eu vou achar esse coeficiente dinâmico? Pela equação da força de atrito. Você vai dizer aqui, que a sua força de atrito dinâmica é igual, ou dinâmico ou cinético, pode ser os dois nomes, é igual a normal vezes o coeficiente dinâmico. Notem que você tem, o atrito dinâmico ou cinético,
Tá aqui ele, eu vou botar um Dzinho de dinâmico. É 80. Você achou a normal, que é 250. Só vai faltar quem? O coeficiente. Bom, quando eu for aplicar, ó, eu vou ter 80 é igual a normal, tá aqui, é 250 vezes o meu coeficiente dinâmico. Vamos lá, como é que fica isso aqui? Ó? Eu vou ter 80 dividido por 250. 80 por 250 será justamente o meu coeficiente dinâmico. Quanto é que dá isso, pessoal? Quanto é que vai dar? Dá para cortar os zeros, né? E quanto é que dá 8 dividido por 25? Quanto dá? 0,32, professor. Então, meu coeficiente dinâmico vai dar 0,32. Pessoal, o coeficiente de atrito não tem unidade, certo? É uma grandeza adimensional. E aí? Certo ou errado? Certo ou errado, pessoal? Verdadeiro, né, professor? Verdadeira. É verdadeira. E a última, ele fala que a força normal sobre o bloco vale 250 newtons. E aí, certo ou errado? Verdadeiro. Verdadeiro. Então, FF, PV. Ok? Dúvidas, meu povo? Perguntas aí na nossa primeira questão? E aí? Alguém com alguma dúvida, alguma pergunta? Posso continuar? Pode ser? Posso ou não posso, professor? Pode continuar, Bruno. Beleza. Segunda questão, olha só. Aí, ele fala que no esquema a seguir, a superfície horizontal é rugosa. E ele dá o coeficiente de atrito, que é de 0,30. Ele não disse se é estático ou cinético, ele só deu o coeficiente de atrito. Né? Então, se ele não disse se é estático ou cinético, eu posso considerar, né, que o estático e o cinético aproximadamente seriam iguais, seria 0,3. Ele disse que o sistema é abandonado em repouso e quer saber, né, primeiro, a aceleração dos blocos e, segundo, a intensidade da força de tração no fio. A primeira coisa que eu tenho que fazer é aquela história do diagrama de corpo livre. Não sei se vocês lembram, que é você observar as forças que atuam no corpo. Vamos lá. Se eu observar esse corpo aqui, ó, eu tenho, para a direita, eu tenho uma tração. Aqui, como ele tem a mesma massa, poderia até afirmar que tem o mesmo peso. Ó. E esse cara aqui, ó, está apoiado numa superfície. Ele tem força normal. Como normal é igual a peso, as duas se anulam. Essa aqui se anula com essa. Só que existe atrito na superfície, né? Se tem atrito na superfície, posso afirmar aqui que existe uma força de atrito. Voltando. A minha força de atrito, ó. A minha força de atrito. Voltando. Ok? Aí. Beleza? Depois eu vou fazer o mesmo diagrama de corpo livre agora para esse cara aqui, ó. Notem que esse cara não está apoiado em uma superfície, então ele não tem nem normal, nem força de atrito. Ele só vai ter, ó, a minha tração do fio, aqui, ó, apontando para cima, e o peso dele, que é igual ao peso do outro corpo, apontando para baixo. Aí você me diz, mas professor, como é que eu vou achar essa aceleração? Primeiro você tem que saber se esse cara está em movimento, né? Bom, como é que eu faço isso? Vamos pegar aqui pela nossa força-peso. A força-peso, né, ela é igual a normal, e a gente sabe que peso é M vezes G. Se peso é M vezes G, como é que fica o cálculo dessa força-peso, pessoal? E aí?
E aí, pessoal, como é que 5 fica? vezes 10, professor. 5 vezes 10. Quanto é que dá o peso? 50. Então, minha força-peso aqui, ó, é 50 newtons. Ok? Bom, é o peso desse cara e o peso desse cara aqui também. Certo? Vamos ver quanto é que vale a força de atrito, né? Se eu for fazer o cálculo aqui rapidinho, a minha força de atrito, né, quando ele não diz que tipo de atrito é, eu posso calcular minha força de atrito de forma geral. Força de atrito é igual a normal vezes o meu coeficiente de atrito. Vamos lá, minha força de atrito aqui, ó, vai ser igual a minha normal. Cadê a normal aqui? A normal é igual a peso, né? O normal aqui vai ser igual ao peso. Então, a normal vale 50 newtons. Aqui. E o coeficiente, quanto é que vale? Olha aí, pessoal. Aqui, ó. 0,3. Ou 0,30, né? Quanto é que vai dar aqui, pessoal? Essa força de atrito. 15. Tá 15, né? Deixa eu ajeitar esse 5 aqui, que tá meio frio. Ajeitar ele. Tá um 5 mais bonitinho. Isso. Então, aqui vai dar, ó, a minha força de atrito. É igual a 15 newtons. Vamos pensar um pouquinho. Quem está segurando, retardando o movimento é a força de atrito. Mas quem está puxando o movimento é o peso. Aí eu pergunto, o peso é maior ou menor do que a força de atrito? E aí? Vamos lá, pessoal. Esse peso desse cara, que é igual ao peso desse, é maior ou menor do que a força de atrito? Olha o valor do peso, olha o valor da força de atrito. O peso é maior ou menor? É maior, professor. Se o peso é maior, esse sistema vai entrar em movimento ou vai continuar em repouso? Vai continuar em repouso. Olhe direitinho. Se o peso é maior do que a força de atrito, e aí? Movimento, né, professor? É porque note que a força que puxa para cá para baixo é maior do que a força que está segurando esse movimento, que é o atrito. O peso não é maior? Consegue ver aqui, ó? Tá vendo ou não? Tô vendo, professor. Beleza. Então, aqui vamos chamar esse carinha de cima. Vamos lá. Dar nomes a eles. Esse carinha aqui, ó. Vamos chamar de corpo 1. Esse outro cara vamos chamar de corpo 2. Vamos lá. Ok? Então, fazendo o diagrama, pegando esse diagrama do corpo livre do corpo 1, vamos fazer aqui que a força resultante em 1, para fazer a nossa letra A, né? É igual a massa de 1 vezes a aceleração. Olhando para o corpo 1, quem vai ser a resultante? Quem vai ficar aqui na resultante? Normal e peso se anula. Como é que fica aqui? Aí? Vamos lá, pessoal. Como é que vai ficar a resultante entre essas duas forças? As que sobraram? Tração e FAT, que é a força de atrito. Como é que fica? Povo? Pessoal, estão me ouvindo? Como é que fica, pessoal? A gente viu isso na aula passada. Como vai ficar a resultante aqui entre a tração e a força de atrito? Vamos lá? Duas forças em sentidos opostos, dois vetores em sentidos opostos. Como é que é o resultante?
Pessoal, vocês estão aí? Estão me ouvindo? A gente fez isso na aula passada. Como é que vai ser a força resultante entre dois vetores em sentidos opostos? Como é que a gente faz? E aí? Como é que vai ficar aqui? Gabriel, Maria Fernanda. E aí? Como é que vai ficar, Gabriel? E aí? Alguém? Vamos lá, pessoal. Olha agora. Como é que fica? Vamos lá. O movimento, já que o peso é maior, o movimento vai seguir esse sentido. O que é que a gente vai fazer? A resultante nesse corpo vai ser quem está a favor do movimento, subtraído quem está contrário ao movimento, que sempre vai ser o atrito. Então, vai ficar, ó, tração menos a força de atrito é igual a massa de 1 vezes a aceleração. Então, essa aqui foi a nossa primeira equação. Depois a gente vai para a segunda equação. Então, força resultante em 2 vai ser a massa de 2 vezes a aceleração. Quem é a resultante em 2? Esse corpo 2 eu tenho o peso no sentido do movimento e agora a tração está contrária ao movimento. Então, vai ser, ó, peso menos tração é igual a massa de 2 vezes a aceleração. Entenderam aí? Sim ou não? Entenderam, Sim. professor? Isso foi o que nós fizemos na aula passada. Aplicar a segunda lei de Newton. Certo? Depois que a gente aplica essa segunda lei de Newton, agora a gente faz o sistema. Como é que fica o sistema? Ó? Tração menos a minha força de atrito é igual a massa de 1 vezes a aceleração, massa do corpo 1 vezes a aceleração, e aqui, peso menos tração vai ser peso menos tração vai ser a massa de 2, vezes a minha aceleração. Vamos lá, para quem não lembra, nesse sistema, o que é que a gente faz? A gente soma as equações, a equação de cima com a de baixo. Com que objetivo? Com o primeiro e crucial objetivo, que é de encontrar a aceleração dos blocos, que é justamente o que ele pede na letra A. Então, ó, se você olhar direitinho, eu tenho menos tração e mais tração, ó. Aqui se anulam. O que é que vai sobrar? A minha força-peso menos a minha força de atrito. Aqui vai ficar igual a soma das massas, né? A massa de 1 mais a massa de 2 vezes a aceleração. Então, note que tudo aqui a gente já tem. É só aplicar e achar o valor da aceleração. Vamos lá, como é que vai ficar? O peso é 50. A minha força de atrito, a gente calculou, é 15. A soma das massas, um tem 5 quilos, o outro também tem 5. Quanto é que dá a soma dessas massas? E aí, pessoal? Quanto dá? Ovo, quanto é que dá a soma das massas? Vocês estão aí? Estão me ouvindo? Pessoal, um tem 5 quilos, o outro também tem 5 quilos. Soma dessas massas, quanto é que dá? 10. Dá 10. Tudo bem.
vezes a aceleração. Quanto é que dá essa subtração? 50 menos 15. 35. Então, temos aqui 35. E o 10 que está multiplicando aqui, ó, passa para baixo dividindo. 35 por 10. Esse é o valor da minha aceleração. Quanto é que vai dar a minha aceleração, pessoal, aqui? 3,5. A minha aceleração, ó, vai dar 3,5 metros por segundo ao quadrado. Essa é a minha letra A. Ok? Dúvidas, pessoal, na letra A aqui? Alguma dúvida? Dúvidas? Perguntas, hora e agora. Sem dúvidas. Ok. Na letra B, ele quer a tração do fio. Para achar a tração do fio, você escolhe ou essa equação ou essa daqui. E aplica os valores que nós temos. Que é a força de atrito, a força peso, né? A força, as massas, uma das massas e a aceleração. E aí, vamos pegar qual? A primeira ou a segunda equação, pessoal? Vamos lá, Gabriel. Vamos pegar qual? A primeira ou a segunda, para a letra B? A primeira, professor. A primeira pode ser. A primeira eu tenho aqui, ó, essa primeira equação. Tração menos a força de atrito é igual a massa do primeiro corpo vezes a aceleração. E aplico os valores, achando a minha tração. Vamos lá. Eu vou ter aqui, ó, que T menos a força de atrito, ó, tá aqui, ó, 15. Nós temos 15 igual a massa de 1 é 5 vezes a aceleração, que é 3,5, 3,5. Quanto é que dá 3,5 vezes 5, pessoal? Vamos lá? Dá quanto? 17,5. Vai ficar 17,5. E esse 15 que estava subtraindo, eu passo para o outro lado somando. Então, aqui vai ficar, ó, mais 15. 17,5 mais 15 dá quanto? 32,5. A minha tração aqui, ó, será 32,5 newtons. Ok? Então, aqui, ó, a minha resposta. Onde outra cor, né? Vou pegar de roxo. Então, aqui a resposta da minha letra A. 3,5. E aqui a resposta da minha letra B. 32,5. Galera, quanto a essa questão, alguma dúvida, alguma pergunta? Tudo tranquilo? Tudo certo aí? Hein, pessoal? Tudo certo? Tudo certo. Vamos lá. Aproveitar aqui esse momento. Deixa eu fazer a chamada de vocês. Vamos interromper por alguns instantes. Vamos fazer a chamada de vocês. Ok. Agora está funcionando, ó. O negócio da chamada não estava funcionando antes, agora está. Vamos lá. E vamos lá. Agora vem certinho, com acento e tudo.
colocar aqui. Temos aqui 36 pessoas, 36 alunos. Aqui. Então, a frequência hoje é 23, né, pessoal? 23/11. É isso? Sim. Ok. Então, 23/11. Vamos lá, deixa eu ver aqui quem foi que faltou. A Agatha faltou, não foi? A Agatha faltou. Maria Agnes também. Bruno, Oi. quem faltou foi a Agatha, a Agnes, o Arthur César, a Júlia, o Arthur Gustavo, César. A Júlia. Peraí. Vai dizendo devagarinho. a Júlia, A Júlia. O Gustavo também. o Gustavo, uhum, o Certo, diga João mais. Eduardo, João o Eduardo. Juan, O Juan, certo. o Cauã. Ele estava na primeira parte, só que depois ele saiu, o Cauã. Cauã. Deixa eu ver aqui. Uhum, Mas desapareceu aqui. Acho que está caindo e voltando. Não tem problema, não. é. Diga mais. A Lara, A Lara faltou também? uhum, só se ela chegou agora. Peraí, deixa eu ver. Não. Chegou não, né? Diga mais. A Letícia Araújo, Letícia Araújo, certo. o Lucas e a Rebeca. Lucas e a E a Rebeca? Rebeca. Uhum. Certo. Mas agora aqui tá dando... O João Eduardo chegou. Ah, o João Eduardo chegou, não foi? João Eduardo, você faltou a primeira aula, não foi, João Eduardo? Fala aí alguma coisa para eu te ouvir, cara. Eu acho que ele chegou na metade da primeira aula, não sei. E aí eu esqueci de botar. João Eduardo, tá me ouvindo? Tá me ouvindo, cara? Ele disse que estava na primeira aula. Ah, ok, então, deixa eu colocar aqui. Certo. Vamos lá, deixa eu fazer aqui. Deixa eu salvar aqui, né? Deixa eu ver lá para poder gravar a frequência. Então, deixa eu ver aqui. Aqui. E aqui. Então, certo. Agatha, Agnes, deixa eu conferir com você. Agatha, Agnes, o Arthur César, também faltou. A Júlia e Gustavo. Aqui, a Júlia e Gustavo. Aí depois vem Juan e Lara. Temos aqui Juan e Lara. Depois, Letícia Araújo e Lucas Silva. A Letícia Araújo e Lucas Silva. Deixa eu ver quem mais. E Rebeca. Alguma dessas pessoas, né, chegou na segunda aula agora, não? Tem alguém dessas pessoas na segunda aula? Não? Foram essas mesmas, Maria Fernanda, que eu comentei aqui? Esqueci nenhuma não, não foi? Foram essas. Isso, valeu.
para conferir aqui. Tranquilinho, chamada feita e registrada. Ok? Galera, alguma dúvida nessa parte de força de atrito? Que a gente vai para plano inclinado. Alguma dúvida? Dúvida aí? Houve dúvidas? Não, professor, tranquilo. Não. Posso ir para a próxima parte? Tem certeza? Sim. Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui novamente a tela. Ok. Deixa eu passar aqui umas coisas. Então, a parte do capítulo 16 é a parte do plano inclinado e de elevadores, né? Essa parte de elevadores, vocês vão ver que nada mais é do que a aplicação da símbolo da lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração, mas não tem nada de complicado, não. O que é mais importante para mim é vocês entenderem a parte do plano inclinado. Talvez até já estou vendo se eu vou cobrar ou não essa parte de elevadores, certo? Pode ser que eu não cobre. Por quê? Porque essa parte vocês vão acabar vendo no primeiro ano de forma mais aprofundada. Então, plano inclinado, né? Como a gente já trabalhou a parte de vetores, decomposição de vetores, então é mais fácil de eu poder cobrar vocês, que é algo que vocês já viram, mas os elevadores ainda vou ver se eu vou cobrar. Ok? Então, como é que seria o plano inclinado? Pessoal, o plano inclinado, assim como o sistema de polias que a gente viu na aula passada, ele é considerado uma máquina simples também, é a nossa segunda máquina simples. Na física, a gente vai ver 3 tipos de máquinas simples. A gente viu uma, que é o sistema de polias, essa é a segunda, que é o nosso plano inclinado, e a terceira máquina simples, né, que a gente vai ver apenas no primeiro ano, são as alavancas, é o sistema de alavancas. Todas essas 3 máquinas simples, né, juntamente com o plano inclinado, têm o objetivo de facilitar o trabalho de erguer objetos. Sempre o objetivo é esse. Então, o plano inclinado, né, quando eu estou com um corpo e quero erguer ele, se eu vou erguer ele na vertical, notem que a força que você tem que fazer para subir ele, ó, tem que ser igual ou maior do que a força-peso. A partir do momento que eu coloco o meu corpo num plano inclinado, o que é que esse plano inclinado faz? Ele divide o meu peso em 2 partes. Uma parte X e uma parte Y. E o que é interessante aqui é que quando você divide ele em uma componente X e uma componente Y, notem que aqui a componente Y está na direção oposta à normal. Então, aqui a normal não vai ser igual a peso. A normal vai ser igual a PY, a componente Y do peso. Certo? Elas são iguais e vão acabar se anulando. Então, quando você coloca um corpo no plano inclinado, parte do peso é anulado pela normal e você precisa apenas fazer uma força para vencer aquela parte que sobrou na direção do plano inclinado. É interessante a gente saber como calcular cada uma dessas partes, porque se por acaso eu tiver um atrito aqui, lembre-se que a força de atrito, né, seja ela estática ou cinética, a força de atrito é dada pelo produto da normal vezes o meu coeficiente de atrito. Então, caso haja atrito no plano inclinado, eu tenho que saber o valor da normal. E como é que eu acho a normal? Achando PY. E a respeito da aceleração, essa aceleração, seja descendo ou seja subindo, caso eu tenha uma força puxando para cima, né, ela vai depender do Px, a componente X do peso. E como é que a gente calcula? Está aqui, ó. Essa é a minha equação para calcular cada uma das componentes, Px e Py. Então, a componente X, que é a que vai estar no plano inclinado, ou seja, na direção do plano inclinado, puxando o corpo para baixo, ela vai ser igual ao produto do peso vezes o seno do ângulo formado com o plano inclinado. É esse ângulo aqui, ó, o seno desse ângulo. Então, peso vezes o seno do ângulo vai dar Px. Como é que eu faço Py? É o mesmo cálculo, só que agora vai ser o peso vezes o cosseno do ângulo. Ah, professor, mas e esse seno e cosseno? Como é que vai ser? Bom,
Se forem dos ângulos conhecidos, 30, 45 e 60, vocês têm aquela tabelinha, não é isso? Lembram da tabelinha, pessoal? Na matemática vocês viram, não é? Estão lembrados? Lembro, professor. 30, 45, 60, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2, Raiz. todo mundo de raiz menos 1. Exatamente. Entendeu como é que é? Então, daqueles ângulos conhecidos, 30, 45, 60, vocês têm que saber o seno e o cosseno. Ah, professor, mas se for um ângulo diferente? Bom, se for um ângulo diferente, de 30, 45, 60, ele vai dar para você os valores do seno e do cosseno. Entenderam? Entendido aí, pessoal? Entendido, professor. Como é que isso vai ficar numa questão? Vamos lá. Aqui, ó. Aqui ele fala que, nessa questão, eu tenho um corpo, um plano inclinado, e notem que ele dá o ângulo, ó, é de 30 graus, certo? E ele dá até, ó, uma relaçãozinha aqui para a raiz de 3. Por que para a raiz de 3? Porque aqui, ó, a gente sabe que o seno, vamos lembrar um pouquinho, o seno de 30 graus, vamos pegar, puxar lá da matemática. Quanto é que vale o seno de 30, pessoal? É? Lembrando a tabelinha, quanto é o seno de 30? 1 sobre 2? 1 sobre 2, muito bem. E quanto é que vale o cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2? Muito bem. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Por isso que ele colocou aqui, ó, que a raiz de 3 é 1,7. Por quê? Porque a raiz de 3 vai aparecer nos nossos cálculos, ok? Aí primeiro ele fala assim, ó, um corpo de massa igual a 8 kg é abandonado sobre um plano inclinado, cuja elevação é de 30 graus, está aqui, ó. Ele diz que o atrito entre o corpo e o plano é desprezível, ou seja, se ele fala que o atrito é desprezível, não existe força de atrito. Então, aqui, vamos pegar uma situação mais simples, sem o atrito, ok? Aí ele dá a gravidade igual a 10 e o valor da raiz de 3. Olha só, com a gravidade igual a 10 e a massa igual a 8, eu teria como calcular a força-peso, pessoal? Dá para calcular? Como é que a gente calcula? Massa vezes gravidade, professor. Massa vezes a gravidade, m vezes g. Então, teremos aqui, ó, o meu peso sendo igual a massa, que é 8, vezes a gravidade, que é 10. Então, aqui, ó, eu vou ter 80 newtons. Beleza? Então, já tenho o valor da força-peso que eu vou precisar para o meu plano inclinado. Depois, eu vou observar, fazendo aquele esquema do diagrama de corpo livre. Mais uma vez, o que é o diagrama de corpo livre? É você observar quais são as forças atuantes no corpo. Ok? Então, vamos lá. Primeiro, se eu estou apoiado numa superfície, eu tenho a minha força normal. E... Deixa eu... Esse ficou muito feio, ficou horrível. Então, ó. Normal. Certo? E eu tenho a minha força-peso que vai se dividir em duas. Temos a minha força-peso com a minha componente aqui, Px. E aqui eu tenho a minha força-peso com a componente Py. E lembra, aqui, ó, normal e Px se anulam. Fica apenas, normal e Py, desculpa, se anulam, vai ficar apenas Px. E, então, Px é a força que vai arrastar esse cara para o movimento. Então, na letra A, quando ele quer o valor da aceleração, você lembra da segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Pessoal, se normal se anulou com PY, quem vai ser a resultante aqui? Quem vai ser?
Ora, pessoal, quem vai ser a resultante aqui? O PX? Px. Eu vou dizer que Px é a minha resultante, igual a massa vezes a aceleração. Vamos lá. Px, né? Voltando lá, aquele nosso slide, Px é o peso vezes o seno do ângulo formado. Então, vai ficar assim, ó. Px vai ser o peso vezes o seno de 30 graus. Igual a massa vezes a aceleração. Entenderam o que foi que eu fiz aqui? Entendeu? Sim, professor. Apliquei a equação do Px. Vamos lá. Substituindo, o que é que nós temos? O peso a gente calculou aqui, ó, é 80. Então, vai ficar 80 vezes o seno de 30, que é 1/2, igual a massa é 8, e a aceleração a gente quer. Bom, esse 80 multiplicado por 1/2, ficaria 80/2, né? E dá para dividir. Quanto é que dá 80 dividido por 2? 40. Então, aqui eu vou ter, ó, do meu lado esquerdo, 40, né? Igual a 8 vezes a minha aceleração. E o 8 que está multiplicando passa dividindo. Então, a minha aceleração aqui, ó, vai ser 40 dividido por 8. Quanto é que dá 40 dividido por 8? Quanto dá? 5. Então, tem a minha aceleração igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Essa aqui foi a minha letra A. Ok, pessoal? Dúvidas aqui? Alguma dúvida? Povo? Sem dúvidas. Vamos para a letra B. A nossa letra B, ó, notem que ele está querendo aqui a intensidade da força normal. Na letra B, ele quer a intensidade da força normal. Se nós voltarmos lá no nosso slide, lembre-se que aqui no plano inclinado, a normal é igual a componente y do peso, ou seja, a normal é igual a py. Então, se eu quero achar aqui a minha força normal, eu vou dizer que normal vai ser igual a py. E vamos relembrar, né? Quem é py? Py é o peso vezes o cosseno do ângulo formado com o plano inclinado, que vai ser o cosseno de 30 graus. Desse jeito. Aplicando os valores, né? A gente vai ter aqui que a minha força normal vai ser o peso, ó, tá aqui, ó, mais uma vez ele vale 80. Aqui. E o cosseno de 30, para quem não lembra, tá aqui, ó, raiz de 3 sobre 2. Bom, do jeito que está aqui, eu posso fazer a mesma simplificação que eu fiz aqui, ó. De que maneira? Eu posso pegar aqui, ó, e simplificar o 80 por 2. Quanto é que fica? Quanto, pessoal? 40, professor. Então, a minha normal aqui, ó, vai ser igual a 40. E a raiz de 3, vamos fazer a substituição que ele pediu na questão. Ele pediu para você substituir a raiz de 3 por 1,7. Então, no lugar da minha raiz de 3, coloco aqui vezes 1,7. Quanto é que dá 40 vezes 1,7, pessoal? Quanto dá?
68, professor. 68. Aqui vai dar, ó, 68 newtons. Essa é a minha força normal. Entenderam, pessoal? Dúvidas? Alguma pergunta? Hora é agora. Ok, pessoal? Posso passar? Tudo tranquilo? Tranquilo. Temos mais 10 minutinhos, dá para a gente fazer mais uma questão, certo? Vamos lá, dá para a gente fazer mais uma questão. Pegar a questão, deixa eu ver. Aqui tem duas, né? Vamos ver se a gente faz pelo menos a terceira. Não sei se vai dar para fazer, seria a quarta, mas vamos ver pelo menos a terceira aqui. Ele diz, ó, leia o seguinte enunciado para responder as questões 3 e 4. Ele disse, ó, um homem de peso igual a 600 newtons, né, apoiado em patins, é puxado para cima por meio de uma corda paralela ao plano inclinado. E ele disse que os atritos dos patins, né, e do plano inclinado são desprezíveis, ou seja, não tem força de atrito aqui. Aí aqui, ó, ele quer saber se o movimento tem velocidade constante, olha só, pessoal, se a velocidade é constante, quanto é que vale a resultante, pessoal? A gente já viu isso. Velocidade constante. Quanto é que vale a força resultante, pessoal? Primeira lei de Newton. Se a velocidade é constante ou nula, a resultante vale quanto? E lembrar as aulas passadas. Vamos lá, pessoal. Se a velocidade é constante ou nula, quanto é que vale a resultante? Vamos lá, meu povo? Ana Caroline, Arthur Gomes, Beatriz. E aí, Graziele? Vamos lá. Maria Fernanda, Gabriel, Vitória, Maria Luísa. E aí? Se a velocidade é resultante, se a velocidade é constante, quanto é que vale a resultante, pessoal? E aí? Vamos lá, quero ouvir vocês falando. Zero. É zero, a força resultante é zero. Se a resultante é zero, quem puxa para cima é igual a quem puxa para baixo. Para cima, eu tenho essa força, né? A força que faz o homem subir. Para baixo, eu teria aqui o meu PX. Aqui, eu tenho, devido ao apoio, a normal. E aqui para baixo, eu tenho a minha força, a componente PY do peso. Como a resultante é igual a zero, eu posso afirmar aqui, ó, primeiramente, a gente já sabe que a normal é igual a PY, meu plano inclinado, porém, por causa da resultante ser igual a zero, a força F vai ser igual a componente PX. Entenderam, pessoal? Sim ou não? Todo mundo entendeu? Entenderam? Sim, professor. Ok. Se isso é verdade, olha a pergunta que ele faz. Se o movimento tem velocidade constante, a força F aplicada para fazer o homem subir é, em newtons, igual a, a gente viu, F, minha força F vai ser igual à minha componente Px. Bom, se F é igual a Px, então posso dizer aqui, ó, que F é igual a peso vezes o seno do ângulo, que vocês estiverem vendo aqui, ó, é 30 graus. O peso do cara, do rapaz, né? A questão deu, ó, 600 newtons. Aqui. Quanto é que vale o seno de 30? E aí, a gente viu na questão anterior. Quanto é?
1,2. 1 sobre 2, né? 1 sobre 2, professor. Desculpe. Certo? Bom, dá para simplificar esses 600 por 2. Quanto é que dá F? Ah, Dá F, 300. 300 newtons. Então, F é igual a 300 newtons. Então, resposta, letra C. A quarta, né? Ele já faz uma outra situação. Ele diz, ó, na quarta questão, agora, suponha, né, que o homem faz um movimento com aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado subindo. Então, aqui eu tenho uma aceleração, né? Na quarta questão, não tenho mais velocidade constante, tenho uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. E ele quer saber qual o valor da força F. Se eu tenho uma aceleração subindo agora, na minha quarta questão, eu vou aplicar a minha segunda lei de Newton. Força resultante é igual, força resultante vai ser igual a massa vezes a aceleração. Se eu tenho uma aceleração subindo, como é que fica a resultante entre F e Px? E aí, pessoal? Como é que vai ficar? E aí? Tem uma resultante subindo. Px menos F. No caso, se ele está subindo, quem é que está no sentido do movimento? F ou Px? F. F. Então, se F está no sentido do movimento e Px está contrário, então aqui vai ficar F menos Px. Entendeu, Gabriel? Porque F está no sentido do movimento e Px está contrário a ele. Ele fala que é uma aceleração ascendente, ou seja, uma aceleração subindo. Entendeu aí? Entendi, professor. Então, quem está a favor do movimento ou da aceleração, né, fica positivo, quem está contrário fica negativo. Aqui, massa vezes a aceleração. Notem que a gente já calculou o valor de Px, que foi 300, não é isso? Então, vai ficar F, e ó, vai ser 300, igual a massa. Ele não diz qual é, mas se o peso é 600, pessoal, considerando a gravidade igual a 10, a massa vale quanto? 60. 60. Vezes a aceleração, que a questão diz que é igual a quanto? Quanto é a aceleração? 1. É 1. Bom, 60 vezes 1 vai dar 60. Então, essa minha força aqui, ó, agora vai ser 60. E o 300 que está subtraindo, eu vou passar para o outro lado somando. 60 mais 300. Quanto é que dá a minha força F? Para a minha segunda situação, da quarta questão. 360. Então, temos aqui 360 newtons. E quem não estiver vendo, ó, 360 é a letra B. Ok, pessoal? Dúvidas, perguntas aí? Tudo tranquilo? Dúvida aí, pessoal? A hora é agora. E aí? Tudo certo? Povo? Tudo certo, pessoal? Tudo certo, professor. Ok, então vamos finalizar aqui a nossa aula, né? Interromper a nossa gravação. Então,